Olá, muito boa tarde, meus queridos amigos e amigas aqui desse canal de conhecimento profundo da alma, da essência. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje com um convidado especialíssimo, que é o coach Paulo Bento, que por sinal já está na área aí. Vou chamar ele para entrar conosco ao vivo agora. Então, galera, aproveita para perguntar, aproveita para interagir. Deixa eu fazer o convite para ele aqui. Pera aí. Pera aí. Deixa eu convidar. Transmitir ao vivo com Paulo Bento, oficial. Tecnologia. Quem está chegando já vai falando de onde está falando. Aí. Grande Paulo Bento, meu querido amigo. Que bom ter você conosco aqui. É uma honra estar contigo, Dr. Jim. O cara é top demais, fera demais, Dr. Jim. Isso aí, é uma honra trabalhar aí com você, estar com você, ter essa parceria aí contigo. E aí, meu querido, vamos bombar esse negócio ou não vamos? Bora, tamo junto. E vem quente, Paulo, porque a galera que me segue é uma galera super envolvida naquilo que faz, naquilo que a gente faz aqui. Toda live, Paulo, eu falo pra galera, eu não tô aqui para quem quer engavetar informação, para quem quer transformação, para quem quer realização. E eu convidei você especialmente para você ajudar essa galera de uma forma prática, sair do seu estado atual, chegar no estado desejado, dar para essa galera algumas ferramentas que podem ajudá-las, algumas daquelas essências que você ensina para a gente, tanto lá no SV, no Master Coach. Então, essa galera que me segue aqui tem sede de conhecimento e você é especial para nos ajudar nisso. Ótimo. Vamos lá. O que especificamente você tem utilizado nas suas teorias, terapias, e o que eu tenho utilizado, eu penso que seria uma abordagem fantástica para a gente começar a descortinar toda miopia, tudo que impede essas pessoas de encontrar aí resultados, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu tenho feito no Brasil e fora do Brasil. O primeiro passo, né, que eu tenho trabalhado, e eu acho que você também, o primeiro passo é descobrir o estado atual, né? Onde nós estamos, né? Que seja financeiro, que seja psicológico, que seja emocional, que seja físico, que seja quantos quilos eu peso. Então, o primeiro passo seria isso, descobrir o estado atual. O segundo passo para descortinar isso seria definir o estado desejado. Onde eu quero chegar, quanto eu quero ganhar, quanto eu quero emagrecer, aonde eu quero estar, onde eu quero realizar. Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo seria quais são os impedimentos para chegar lá. Então, o que me impede, quais são os bloqueios, o medo, a dificuldade, empecilhos, falta de network, falta de dinheiro, falta de amizades, amigos, o que está faltando, conhecimento, competências, network, o que falta para chegar lá? Ok. O quarto passo Paulo, seria definir... Paulo, deixa eu só abrir um parênteses aí, disso que você está falando, para eu pedir para essa galera que está ao vivo com a gente, colocar aí no comentário as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas vivências, tá? Se você tem algum amigo que você sabe que vai gostar dessa interação nossa aí, clica nessa setinha, chama esse amigo para participar com a gente agora. Marca ele, beleza? E nessa fala sua, Paulo, eu vejo que o meu trabalho com a constelação familiar é justamente destravar um desses impedimentos, que é o impedimento sistêmico, que é aquilo envolvido com o sistema
familiar que traz o emaranhamento quântico. Porém, existem vários outros fatores que, se não resolvidos também, a pessoa não vai chegar lá. E é disso que você vai falar. Fala aí. Ok. E antes, né, doutor Jim, antes de iniciarmos essa live, nós estávamos conversando, né, eu e você, sobre dois assuntos importantíssimos, que é gratidão e fidelidade. Gratidão difere do que a sociedade pensa que é gratidão, né? Dar tapinha nas costas e falar obrigado, né? Isso é a mínima forma de demonstração de gratidão. A maior evidência de gratidão é a conformidade, é o comportamento congruente que evidencia que nós estamos próximos. Então, eu falei de 3 passos. Estado atual, 2, estado desejado, 3, impedimentos. Agora, eu preciso entender, aí eu acho que você trabalha isso muito bem, doutor Jim, sobre o estado atual. Então, quer dizer, se eu não entender que aquele estado que eu estou é o estado que eu mereço, e aquele estado ele é pertinente, o que eu vivo isso é porque, de alguma forma, o meu campo energético fez com que eu atraísse esse momento que eu vivo até agora. Então, se eu não entender esses 3 passos, não adianta nem eu passar para o 4, nem para o 5º, nem para o 6º passo. Né? Então, eu gostaria que você descortinasse um pouquinho sobre esses 3 passos: estado atual, estado desejado e impedimentos. Sim. Então, o estado atual é o panorama, né, que a pessoa vive, né, que uma pessoa pode estar vivendo. E o estado desejado é quando ela tem um mínimo de energia para conceber uma realidade possível diferente. Porque a nossa mente, foi feita para repetir. Foi feito para repetir. Tanto foi feito para repetir que o nosso cérebro criou um mini cérebro, que é o cerebelo. E o cerebelo ele foi construído justamente para aprender os movimentos repetitivos sem precisar ocupar o cérebro. Então, nós aprendemos demais a repetir, a viver daquele mesmo jeito. E quando nós nos deparamos com uma oportunidade, com uma possibilidade de algo maior, é difícil conceber. É difícil conceber. A primeira pessoa que falou que ia para a Lua, deram gargalhada dele. É isso que a nossa consciência faz muitas vezes nos bloqueando. Quando a pessoa fala, ó, que tal se você conseguisse levar a sua empresa a um patamar de faturamento lá em cima? A pessoa fala, mas isso aí é só para empresa grande, aí ele já lembra do pai, já lembra da filha, da pobreza que a pessoa viveu lá, entende? E aí ele vai se bloqueando. Então, eu acho que a grande sacada para o coaching na minha vida foi conceber uma visão extraordinária de futuro. Uma visão ampla, uma visão sem limites de futuro. Se algo é possível e foi feito por alguém, você pode fazer também, eu posso fazer, qualquer um pode fazer. E aí eu fui pensando, pô, mas aquele cara conseguiu chegar lá em cima, nossa, esse outro, nossa, o alcance dessa outra pessoa chega eles conseguiram, eu também posso conseguir. E aí isso nas várias áreas, né? O estado desejado, Ótimo. o estado, Legal. o estado atual desejado vai pegar as várias áreas de atuação da pessoa. Legal. Maravilha. Vamos só pedir para quem nos acompanha, tem muita gente aí que te acompanha, que te segue, né? Muitas pessoas aqui que me seguem também. Algumas pessoas aqui que estão colocando que se perdeu um pouquinho sobre esses passos. Então, eu coloquei 3 passos. Defina estado atual. Segundo, defina estado desejado. Terceiro, defina quais são as barreiras e impedimentos para se chegar lá. Então, esses 3 passos. Doutor, uma grande situação, eu acho fantástica, que eu trabalho, que eu atuo com os meus coaches e no processo, ao longo desses 20 anos que eu venho fazendo esse trabalho, são as mentiras que as pessoas contam para elas mesmas. Então, como que eu trabalho isso, doutor? Imagine só uma pessoa que diz que quer emagrecer. E sem ela perceber, inconscientemente, perdido lá no seu inconsciente, guardado no seu inconsciente,
é a última coisa que ela quer na vida, emagrecer. Então, eu falo isso para algumas pessoas e pergunto para elas assim, para quem você está mentindo? Para mim ou para você? Porque esse processo da mentira inconsciente, ela é muito forte. Então, rapidamente, te contando um case, doutor, uma pessoa que eu fui atender, ela buscou vários profissionais, tinha feito uma cirurgia bariátrica já e não conseguia emagrecer. E essa pessoa chegou para mim, eu comecei a fazer um trabalho com ela, e essa pessoa identificou com essa crença de não merecimento e que ela não queria emagrecer. Então nós vamos fazer um rebirth, um renascimento que você faz e faz com maestria. Então o Dr. Jim é fera, eu também trabalho com renascimento, então através de um renascimento, um rebirth, ela identificou, né, então que um determinado momento da vida dela, ela passou por um abuso sexual. E eu perguntei para ela o seguinte, qual o motivo desse abuso? Se nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos e que nós recebemos, o que você acha que parte de você vibrou isso? E ela falou assim, olha, Paulo, eu era muito bonita. Então, provavelmente, pode ter sido isso que me atraiu. Então, eu atraí isso de alguma forma. Então, isso estava na crença dela. Olha só o que ficou, doutor Dina, na crença dela. Então, olha o que os neurônios espelhos fizeram. Eu fiz esse trabalho de muito tempo, nós identificamos isso, de que eu emagrecer, eu vou ficar bonita. Se eu ficar bonita, eu vou ser abusada sexualmente novamente. Então, quer dizer, sem perceber, ela criou isso. Aí ela tampou isso com o que nós brincamos que é um band-aid. E ela tampou com o band-aid e falou, vou viver, vou viver, vou viver. E foi viver, pronto, cresceu. Engordou, descuidou, parou de cuidar de si, parou de cuidar de si. E toda vez que ela começava a cuidar de si, algo estimulava ela a mudar o foco. Então, ia para a academia, era estimulada a procrastinar na academia. Começava o namoro, era estimulada a procrastinar. Não conseguia acabar, não tinha acabativo. Tudo que ela começava era meia boca, ela era mediana em tudo que ela fazia. Então, esse foi a grande situação que nós trabalhamos em uma ferramenta que eu vou citar. Mas antes de citar essa ferramenta, eu gostaria de ver com você o que você tem feito nesses casos de mentira que as pessoas contam para si mesmo. Que legal, transmissão de pensamento. Era exatamente, eu já ia pedir uma janela para eu falar para você como que eu tenho lidado com essa situação. Que é, na verdade, de todas as pessoas que me procuram. Todas as pessoas que chegam falando, ó, estou em um sofrimento X, mas eu não queria, todos estão mentindo. Quando uma pessoa no consultório fala, eu não consigo, o terapeuta, eu acho que o coach também, escuta, eu não quero. E para mostrar para a pessoa isso, eu uso uma técnica de leitura corporal fantástica, que mata a charada, a pessoa pensa, meu Deus, é mesmo. Que é o seguinte, você faz uma calibragem. Você pede para a pessoa ficar de pé, certo, e centrar no seu centro de gravidade mesmo, né? Descruzar os braços, assim, e a pessoa falar assim, o meu nome é... E aí ela fala o próprio nome. Por exemplo, eu mesmo... Meu nome é Paulo Bento. Jim. Aí agora, aí a pessoa percebe o corpo. Aí depois eu falo... Agora fala assim, o seu nome é José, por exemplo, se o nome da pessoa não é José, óbvio, né? Então, eu peço para a pessoa falar um outro nome, que é falso, uma informação falsa, uma informação que não faz sentido. Por exemplo, a Terra é quadrada, por exemplo. E aí eu peço para a pessoa sentir no corpo qual é a sensação que vem. Quando ela fala uma informação verdadeira e quando ela fala uma informação sabidamente falsa. A partir dessa calibragem, eu pergunto, eu falo para a pessoa, para o cliente que eu estou ali atendendo na hora da terapia, a pessoa vem, nossa, eu quero melhorar meu relacionamento com meu esposo, porque, né, ele tem um monte de problemas, assim, assado. Aí eu falo, então tá bom, então fica aí de pé e diga em voz alta, sentindo no corpo, eu quero ter um bom relacionamento com meu esposo. Aí o que acontece? Qual a sensação física que vem? A sensação física que a pessoa sentiu na hora da informação falsa.
Sim. Ah, doutor, senti um embrulho no estômago. Ou parece que não faz sentido. Parece que não faz sentido mesmo. Aí eu vou trabalhando esse desejo real na pessoa mesmo. Você realmente quer ter um bom relacionamento com sua esposa? Você realmente está disposta a pagar o preço? Aí eu até mando falar assim, ó. Peço a pessoa que fale. Eu quero ter esse benefício, né? Que é o que a constelação vai achar a solução. E eu estou disposta ou disposto a pagar o preço para isso. Uau, que legal. Quando a pessoa fala isso, nossa, tem gente que fala, não, doutor, calma aí, peraí. Porque a sensação física faz ela conectar com o trauma que ela vai precisar incluir para ter liberação. Legal. E é fantástico porque o que você está fazendo, na verdade, a gente só muda os nomes, né? As historinhas, as ferramentas que a gente trabalha, a gente só muda os nomes. Mas é tão interessante que na verdade, você está reprogramando, né? Metamodelando um novo sistema de crença, né? Então, está modificando todo o sistema que foram absorvidos ali nas nossas células, né? As 50 trilhões de células que nós temos em média, elas absorveram aquela crença. E quando você passa a fazer com que essas pessoas falem, profetizem, vivam isso nesse cenário, o sistema de crença começa a entender isso, né? Então, isso é fantástico. E voltando para a primeira ferramenta que eu citei, faltam 3 etapas. Então, a primeira etapa, definir o estado atual. Segunda etapa, definir o estado desejado. Terceira etapa, quais são os impedimentos. Então, você precisa ter isso claro. Qualquer planejamento que você for fazer, passo 1, passo 2 e passo 3. Agora, passo 4. Quais são os pontos fortes da pessoa? Quais são os seus pontos fortes? Então, comece agora a olhar, porque chega um determinado momento... Paulo, deixa eu só dar uma sugestão aqui para a galera que está com a gente. Quando a gente faz, quando a gente materializa, quando a gente escreve, quando a gente compartilha com as outras pessoas algo, aquilo toma mais força. Então, eu vou sugerir para a galera que, à medida que o Paulo for fazendo a pergunta, você coloca aí nos comentários. Por exemplo, qual é o estado atual? O que você vive hoje em dia que você gostaria de mudar? Aquilo que você mais gostaria de mudar. Se é relacionamento, você escreve aí no comentário. O relacionamento não faz bem. Ou se é dinheiro, coloca aí no comentário. E aí, cada pergunta que o Paulo vai falar nesse caminho, você coloca no comentário também. Que é para você partilhar para as pessoas, materializar isso, para que você internalize isso muito mais do que se ficasse só na sua cabeça. Beleza, galera? Coloca aí nos comentários, escreve aí. Que é uma verdadeira sessão de coaching aqui, galera. Aproveita o Paulo aqui. Não é todo dia que a gente tem ele disponível aqui, não. Esse cara é fera. Manda um abraço aí, Paulo. Bom, e é legal mesmo porque eu preparei em torno de 5 a 6 ferramentas para entregar nessa live. Então, não consegui nenhuma agora. Vamos lá. Então, na quarta etapa, primeira, só para quem está entrando aí agora, primeira etapa é o estado atual. Segunda, estado desejado. Terceiro, o que te impede de chegar lá? Quarta etapa, quais são os pontos fortes da pessoa? Aí, doutor Jim, nós temos um grande ponto interessantíssimo, porque essa quarta etapa, eu não sei enquanto você, mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda em função da crença de não merecimento, de entender quais são os seus pontos fortes reais. Então ele pega ali tudo que é superficial, né? Então ele começa a olhar tudo que é superficial e não é real, não é verdadeiro, ele não mexe, não trabalha, não busca dentro dele o que realmente ele faz. Então nós começamos a pensar que ponto forte é ter construído coisas grandes demais. E um dos pontos, né, que um trabalho que a gente tem aqui, que é do Ikigai, o primeiro ponto é começar pequeno. Então, às vezes, os nossos pontos fortes estão relacionados a coisas tão simples, mas tão simples, né? Hoje eu e o Dr. Jim falávamos de algo de nossa estratégia de mudança de casa, inclusive, como a gente começou a dar valor nas pequenas coisas, né? Então, ele me contando que anda no condomínio que ele mora, que tem floresta, lá no meu também tem. Então, a gente anda, a gente visualiza, a gente está dando valor às pequenas coisas, para poder, quando você faz isso, você aguça a sua percepção, você começa a maximizar e entender pontos fortes que você não tinha até então. Mas é uma dificuldade muito grande para o ser humano
Eu não sei, eu gostaria que você me falasse um pouquinho, doutor Jim, por que o ser humano tem tanta dificuldade de encontrar seus pontos fortes e olhar realmente para a capacidade, para o potencial que ele tem dentro dele mesmo? Então, Paulo, a gente nasce com tipo, como se fosse o hardware, né, vazio na nossa mente. A gente nasce, não, a gente é concebido. Ali na concepção já existe uma consciência. Certo. Essa consciência, ela se baseia nas vivências que vão rolando desde a gestação e a vida inteira, e se baseia principalmente nas vivências e nas experiências que aconteceram antes da sua concepção. Certo. Porque o quântico, quanticamente, existe uma sequência de trajetória. Então a pessoa acaba reconhecendo de uma forma profunda e muito mais inconsciente que ela deve à própria vida a sequência de acontecimentos dos pais, que devem à própria vida a sequência de acontecimento dos avós, e assim por diante. Então, só porque houveram aqueles avós, só porque aquele pessoal, aquela etnia veio de outro país, por exemplo, só porque aquele pai e aquela mãe tiveram essa e aquela dificuldade, aquela pessoa nasceu. E aí ela entra em contato com esse grande arquivo chamado campo morfogenético, que guarda, ou inconsciente coletivo, chamado pelo Jung, que está lá tudo gravado. Então, a pessoa acessa lá, como foi o meu caso, por exemplo, a pobreza e a dificuldade com as guerras que o meu povo árabe teve. Eu tenho, por parte de pai, eu tenho uma origem árabe. O meu avô veio do Líbano, né? E a minha avó, que casou com ele, tem descendência indígena e francesa. Mas o que acontece? Além do meu pai ter verbalizado muitas vezes na minha infância uma crença de que ter dinheiro me traria insegurança, que algo poderia acontecer de ruim comigo, mesmo depois que eu racionalmente acreditei que o dinheiro não está associado à insegurança. Pelo contrário, se você tiver mais dinheiro, você vai poder ficar até bem mais seguro, né? E isso é muito óbvio. Mesmo depois de eu entender racionalmente, muitas vezes ainda vem na minha mente, trazida por essa origem, um pensamento, né? Eu vejo uma pessoa num carrão, de vez em quando vem um pensamento, alguém pode querer assaltar o cara. Entende? Isso era dominante dentro de mim. Eu estou falando que vem de vez em quando, porque é muito de vez em quando. Mas antes era dominante. Era uma sensação assim de que aquela pessoa estava em perigo. E que vinha justamente da minha origem árabe, que ter riqueza era necessariamente ter terras. E ter terra significava necessariamente ter que lutar por aquelas terras. E nas indas e vindas das guerras, aquelas terras mudavam de dono. E o dono que estava lá morria. Ou era morria ou era banido dali daquele lugar, tinha que fugir daquele lugar. Então, a riqueza era sempre vista como uma fonte de insegurança, no sentido físico mesmo, de injúria física, como se a pessoa estivesse correndo perigo. E essa é uma sensação que eu tomei do meu sistema familiar. Só que chega aqui, para eu modificá-la, precisa de técnica, precisa de se utilizar de visualizações terapêuticas, de processos, de constelação, de comandos quânticos ao nosso cérebro para justamente reescrever em cada célula, em cada DNA nosso, aquela informação relacionada a uma área específica. Eu citei uma área específica para mim, que é o dinheiro. Mas muitas pessoas sofrem demais no relacionamento, fidelizado aos relacionamentos dos pais, fidelizado aos relacionamentos dos avós. Muitas pessoas sofrem de doença física, também fidelizados a esses sofrimentos do passado. Legal. É fantástico isso, né? O Érico Erickson, ele fala sobre as tribos indígenas, né? E ele fez uma pesquisa por muito tempo em uma tribo Sioux e ele começou a verificar
o quanto essas pessoas e as várias gerações depois foram penalizadas por maus tratos, né? Porque existe uma porcentagem, e até hoje, na atualidade, nós temos isso na psicologia positiva, falando sobre o engajamento e o que depende, quais são os fatores que dependem quais são os fatores responsáveis pela felicidade. E o que ele traz nessa pesquisa, o Érico Herps, está relacionado à forma como essa tribo vivia na infância. Como que eles viviam? Então, maus costumes, né? Então, quer dizer, as crianças sujas, com maus costumes, maltratadas até então cresceram com aquilo. Então, a sujeira, o pensamento, o fazer as suas necessidades fisiológicas de qualquer forma, tudo isso impacta numa crença de não merecimento e é um absurdo isso. Então, até eu trabalho muito isso no ACV, o Significado da Vida, sobre as fases da evolução do ser. Então, até 1 ano de idade, a criança, se as necessidades fisiológicas não forem atendidas, ela desenvolve um sentimento de não aceitação e de não merecimento. Por que ele vai ter dificuldade na fase adulta de falar sobre seus pontos fortes? É porque ele não merece. Então, quer dizer, muito provavelmente, muitas pessoas vão olhar e vão falar, isso é uma grande bobagem. Mas nós que trabalhamos com terapia, com coaching, com desenvolvimento, com pessoas, nós vivemos isso na prática. Então, quer dizer, por que algumas pessoas têm dificuldade de falar de si? Por que algumas pessoas têm dificuldade de falar dos seus pontos fortes? Justamente está relacionado às suas dificuldades que eles viveram. Porém, portanto, todavia, eu estive no Japão e no final de semana passada e estava trabalhando exatamente isso. Eu fiz um treinamento lá e fui fazer alguns workshops também. E fazendo um workshop eu falava exatamente sobre isso. Então as pessoas amando o assunto. E teve um jovem muito bem sucedido, um brasileiro que está lá no Japão há 30 anos. Muito bem sucedido, ele tem várias empresas no Japão. Ele não conseguia entender o que eu estava falando. E o cara muito bem sucedido, esse cara me gerou muita consciência. E depois ele falou, Paulo, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E nós vamos conversar. Ele falou, Paulo, eu não consigo conceber o que você está falando. Eu não consigo entender o que você está falando. Porque como uma pessoa passa por isso e vive isso? Ou seja, ele filtrou uma outra dimensão. Ele passou por todas essas dificuldades, mas o filtro dele foi outro. Então ele filtrou isso numa outra dimensão, de uma outra forma. Então ele já não vivia aquele problema. Então ele não conseguia conceber que algumas pessoas vivem dessa vitimização e não conseguem, de fato, pelo seu filtro, ver a vida por um outro ângulo. Um outro... Ele colocou isso no seu livro, As Vantagens da Adversidade, e foi tão interessante que ele colocou o seguinte, ele mandou fazer uma pesquisa com os 100 maiores líderes do mundo, mandou um teste no e-mail para eles, eles responderam um teste, depois ele tabulou tudo isso e verificou que ele fazia perguntas muito simples, como foi sua infância, como você foi cuidado, morou com os pais, como é que foi a sua infância. E essas pessoas disseram assim, ele tabulou todos os dados e ele viu que depois que 75% desses líderes veio de uma família desestruturada. Pais divorciados, problemas na infância, pobreza na infância. O que você falou, Dr. Jim, e o que eu estou falando agora é que está tudo certo. Porém, existe um fator chamado filtro, que é uma ferramenta, uma outra ferramenta que antes que eu termine aquela ferramenta, eu vou entrar agora nessa ferramenta com você, chama 3Fs. Então eu quero que você anote aí, ferramenta 3F, vamos lá. Primeiro F, fato, o que você passou na infância? Quais foram as dificuldades? Quais foram os problemas? Faltou dinheiro? Seus pais se separaram? Dificuldades? Quais foram todas as dificuldades que você passou? Então, o primeiro fato. Esse é o primeiro, o fato. Agora vem o segundo F, porque o Dr. Jim trouxe algumas circunstâncias, eu estou trazendo outra, como esse caso do Japão, por exemplo, essa pessoa fantástica, extraordinária, esse grande executivo que eu encontrei no Japão.
E o que o Paul Sturges falou, que 75% das pessoas vieram de família desestruturada. Então, o segundo F está relacionado ao filtro. F de filtro. O primeiro é o que você viveu. O segundo F é como o espírito e a capacidade espiritual de uma pessoa permitiu com que essa pessoa enxergasse, filtrasse aquele fato. Então, uma pessoa pode ter passado por um abuso sexual. Ok. Mediante o fato de um abuso sexual, 10 pessoas passaram por esse fato, vamos supor. Uma pessoa olha para aquilo, bate no peito e fala: uau, eu vou mudar a minha vida e vou ensinar para minhas filhas que nunca mais. Eu vou direcionar para que minhas filhas nunca precisem passar por isso. Então ela filtrou diferente. Outras pessoas vão se tornar vítimas, né? Portanto, eu digo, né? Chorar ou vender lenço é uma escolha. No meu caso, eu era um jogador de futebol, tive um câncer, um tumor no cerebelo e fez com que eu perdesse os contatos do lado direito. Eu fiz uma escolha, eu choro ou eu vou estudar. Eu fui estudar o cérebro para entender o que aconteceu comigo. Então, fui entender de neurociência, estudar neurociência, física e quântica para entender. Então, o filtro, qual é o seu filtro mediante o fato? Aí vem o terceiro F, que esse aqui, o Dr. Dinho, que nós conversamos hoje sobre isso. O terceiro F é a fidelidade. O quanto o nosso sistema de crença é fiel a isso. Então, o sistema de crença ele passa a girar, girar, girar. Por mais que eu queira sair disso, mas existe um ciclo vicioso. Ele é fiel. Então, existe uma intenção positiva. Por que que eu quero continuar nesse fato, nessa circunstância, sofrendo dessa forma? Porque tem uma intenção positiva. Então, esses 3 Fs nos dão um motivo, eu coloco isso no meu livro, inclusive, nos dá uma percepção de quem somos e por que giramos em ciclo. Parece que criamos um castelinho de areia e sofremos por isso. Então, por que nós passamos por circunstâncias como essa? Por que nós sofremos tanto? Que isso impacta lá naquele quarto ponto que eu falei sobre as dificuldades que as pessoas têm de encontrar os seus pontos fortes. Justamente porque está girando. Então, eu pergunto para você que nos acompanha agora. Como é a sua vida nos 3 F? Primeiro, fato. Quais são os fatos que você passou? Segundo, filtro. Como que a sua criança filtrou isso? Que está relacionado à sua maturidade espiritual. E o terceiro, fidelidade. O quanto você percebe essas mentirinhas, essas historinhas que te tiram do foco e faz com que você fique preso nessa mesma situação o tempo todo. Faz sentido, doutor Dinho? Faz todo sentido, viu, Paulo? E eu estou pensando aqui comigo que um dos filtros que a gente mais observa nas pessoas que estão com a vida muito perturbada é o filtro do vitimismo. Porque a gente se vitimiza mesmo, mais ou menos. Quando a gente se vitimiza demais, a vida vai para o buraco, né? Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente passa a conseguir entender o que é autorresponsabilidade. Dentro de uma perspectiva quântica, tudo que nos acontece saiu da nossa própria mente. Então, uma pessoa que foi abusada, ela estava identificada com as pessoas abusadas do seu próprio sistema. Identificada, inclusive, com os abusadores e os abusadores identificados. Então, algo dentro da pessoa abusada quis viver aquilo. E é isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Porque isso muda tudo no filtro. Isso muda tudo no filtro. E essa fidelidade com um interesse positivo, com uma finalidade positiva, qual que é essa finalidade positiva? Seguir uma razão. Que tipo de razão? A razão de que abuso sexual, obviamente, faz mal para as pessoas. Mas, então, como eu estou levantando uma bandeira de proteger pessoas, eu vou olhar para as pessoas que abusaram e foram abusadas e vou ter dor, vou ter mágoa, vou ter ressentimento. Por isso, e a fidelidade da repetição vem porque tudo aquilo que a gente deseja com muita fé, com muita coragem, com muita vontade,
se materializa no nosso destino. Porém, tudo aquilo que a gente exclui, que a gente abomina, que a gente rejeita, que a gente queria tirar da nossa história passada, também se materializa no nosso destino. Então, o vitimista, ele vai estar defendendo a bandeira. Eu tenho a razão de chorar as mágoas. Porque ele quer ver isso. Oi? Ele quer ver isso, né? Ele quer o vítima, ele quer enxergar o mundo pela sua óptica, né? Ele quer enxergar o mundo pelo seu pressuposto, né? Então, é isso que isso que está relacionado às mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Eu quero que o mundo seja assim, mas não significa que o mundo é assim. Então, não é porque você quer algo. Então, querer é algo, uma distância muito grande entre querer e merecer. Eu quero ser rico, mas eu mereço ser rico. Né? Então, dentro desses 3 Fs, para resumir quem nos segue aí, imagine só uma criança que ouviu o pai falar o tempo todo: menino, tira a mão desse dinheiro, dinheiro é sujo. Dinheiro não presta, dinheiro não presta. Mais fácil um rico passar num buraco de uma agulha do que um rico. Ou mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele enxerga escassez, Então, inconscientemente, os seus neurônios espelhos copiou essas informações. Ou seja, ter dinheiro é ruim. Aí o pai e a mãe na infância separou por causa de dinheiro. Vivia brigando por causa de dinheiro. Então, o que aquela criança copiou? Dinheiro não presta. Dinheiro é sujo. Dinheiro não presta. Aí começa a ter dificuldade com dinheiro, confirma a crença. E o que nós precisamos entender é que as novas crenças, ela busca defender sempre a crença mãe. A crença mãe é sempre defendida pelas próximas crenças. Então, as próximas crenças vão sempre buscar justificar a crença mãe, a crença básica de que dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Então, essa pessoa vai tentar agora, na fase adulta, ganhar dinheiro, mas ela nunca vai conseguir. Por quê? Ela está lutando contra. Então, tem uma crença que fala, não. Então, quer dizer, vamos lá. Então, lá quando ela viveu, o pai falava tudo isso, fato. Como que ela filtrou isso? Olha, realmente o dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, então o rico não vai para o céu, o rico não vai para o céu, então isso não é de Deus, Deus não gosta da riqueza. Então ele filtrou isso. E a fidelidade, então ele sempre vai ser fiel a esse ciclo. Até quando? Até que ele quebre o ciclo. E como que você ensina, Dr. Jim, quebrar esse ciclo? Como que a gente quebra esse ciclo? Nós, da constelação familiar, chamamos de integração sistêmica. O que a psicologia, de um modo geral, chama de ressignificação. O que faz, por exemplo, uma mulher que foi na infância abusada não conseguir se relacionar ou não conseguir ter prazer no sexo ou, de repente, ter uma compulsão sexual. Ou seja, o que faz uma mulher adulta ter a sua sexualidade perturbada depois de um abuso na infância, é justamente olhar para essa situação de abuso com a revolta, com a dor, como se pudesse mudar e arrancar aquele fragmento da própria história. Porém, quanticamente, cada pedacinho de trajetória que essa mulher viveu, inclusive o abuso, levaram-na ao momento presente e, principalmente, lá, por mais traumática que tenha sido, foi a primeira experiência com a sexualidade. E quanto mais dor ela tenha com essa primeira experiência da sexualidade, mais a sexualidade sempre vai ser vista como dolorosa. Então, a integração sistêmica é quando a pessoa consegue olhar para aquele passado e fala, olha, tá tudo bem que foi assim, eu não posso fazer nada. Foi assim, não tem como mudar. Eu concordo que tenha sido assim. Essa foi a minha trajetória. Eu agradeço assim mesmo. O que acontece? Nesse momento, o futuro da pessoa fica totalmente aberto, liberado para fazer o que quiser. Legal. E uma grande evidência de que uma pessoa tem dificuldade de sair desse ciclo, doutor Jim, você sabe o que é? Como que ele toma suas decisões. Então, para você que nos acompanha agora, eu te pergunto, como que você toma suas decisões? Você pensa primeiro em como ou você pensa primeiro no o quê? Se você pensa no como, você está buscando
inconscientemente olhar para as suas dificuldades internas, as dificuldades que você vai encontrar ao longo do percurso. Se você pensa no o que, você tem uma crença de merecimento aguçada. Você tem uma crença de merecimento de possibilidade, de um mundo de possibilidades. Então, existe uma diferença. Pessoas altamente eficazes, quando ele vai tomar uma decisão, ele pensa primeiro no o que. Depois ele vai para o como, que é muito importante o como também. Porém, o que ele é mais importante porque ele está relacionado ao fator energético. Você muda a sua consciência, você muda o seu merecimento, você trabalha a sua informação, você trabalha a vontade, o desejo, o tesão, o merecimento, a vontade de se fazer algo. E quando você vai lidar com a estratégia, que é o próximo ponto dessa ferramenta, que é os 6 Ws que eu estou ensinando. Lembrando que o primeiro W é o estado atual, segundo W, estado desejado, terceiro W é os impedimentos, quarto W, quais são os seus pontos fortes, e o quinto W, quais são as estratégias. Então, quais são as estratégias para se chegar lá? Então, justamente aqui que você define, quando você vai com a estratégia, olha na sua cabeça. O que o Napoleão Hill coloca sobre ter um objetivo em mente. Tenha claro o que você quer alcançar. Tenha claro o seu objetivo em mente. Então, você vai verificar os grandes mestres da humanidade, eles tinham uma certeza absoluta do que eles queriam. Então, o processo, a dificuldade que eles encontravam no meio do caminho, era uma consequência, porque eles tinham tanta certeza, eles tinham tanta convicção de que eles venceriam, que eles superaram isso com facilidade. Quem está falando com vocês é quem venceu o câncer. Eu era jogador de futebol, porra, caralho. Eu não perdi meu lado direito, não consegui escrever mais com a mão direita. Eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Eu me tornei canhoto, eu fui estudar, eu passei por um monte de dificuldade e resolvi mudar minha vida. Eu resolvi ensinar pessoas. Eu desenvolvo pessoas do mundo inteiro, justamente baseado na estrutura de querer sair dessa ferramenta, de querer sair dessa fidelidade, de querer sair dessa cara de pobre, de querer sair dessa vitimização, de querer sair desse momento que eu não consegui entregar. Então eu fui e falei, cara, é o meu estado que eu tenho que mudar. Eu preciso mudar as minhas células, eu preciso mudar meu sistema de crença, eu preciso mudar a minha vontade, eu preciso mudar o meu tesão, a minha vontade de fazer, de realizar, de entregar mais. Então é isso. Eu fui mudar isso, eu fui trabalhar isso comigo. Então hoje eu ensino para as pessoas que você não vai conseguir nada na vida se não mudar o seu estado. Não adianta você falar que quer emagrecer, caralho, se você não vive isso dentro. Não adianta você falar que você quer ganhar dinheiro se você não vibra isso, se você não sente isso dentro de você, se você não vibra isso, se você não põe sangue nos olhos e vontade de fazer isso. Então, se você não faz isso, então, esse é o grande diferencial de definir uma estratégia. Definir o amor, a vontade, o tesão, o princípio para se conseguir algo. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que trabalhar o seu estado na definição da estratégia, no trabalho do seu estado, trabalho do seu estado, trabalho do seu estado. Então, esse é um ponto primordial, doutor Jim, que eu trabalho, que eu uso nas minhas sessões, nos trabalhos que eu faço até então, no Brasil e fora do Brasil, que se a pessoa não mudou o estado, eu até brinco, eu vou meter a mão na sua orelha se não mudar o seu estado. Se a pessoa não mudar o estado, ela não vai conseguir nada na vida, porque ela não consegue mentir nem para ela. Ela não consegue mudar nada, porque o primeiro ponto é mudar o estado, é trabalhar o estado dela. Paulo, e esse negócio do estado emocional, ele está relacionado com um sentimento e uma sensação física que bate com uma perspectiva quântica de que informação se transforma em energia, que depois se transforma em matéria. Legal. Então, quando a pessoa toma uma decisão, que decisão, por exemplo, vou emagrecer, ok? Está só na informação. Quando ela se permite sentir o desejo ardente de emagrecer, quando o corpo dela sente que isso é real, quando ela se visualiza já naquele peso que ela quer ter, aí já vai para o mundo da energia, já tem energia agindo e se materializando no futuro. Então não adianta uma decisão tomada só no racional e no papel, se a pessoa não sentir plenamente aquilo com realidade mesmo. Legal. Massa.
Legal. O sexto W, e o último passo dessa ferramenta que eu estou explicando, está relacionado ao que o Dr. Jim acabou de falar agora, que é como medir. Como que eu vou medir a minha entrega? Como que eu preciso medir? Então, isso vai entrar no seu campo de visão. O que você quer entregar? Então, por exemplo, Fabrício, você consegue trazer para cá aquela matriz de efetividade? Eu mostrei essa matriz de efetividade para o Dr. Jim, que é exatamente como eu mensuro a evolução. Como eu mensuro o meu processo de evolução. Então, o Fabrício está trazendo, Fabrício Tomé é um imparável fantástico da nossa equipe aqui. Nós temos aqui toda a equipe de imparáveis nos ajudando nessa live aqui. A Raíssa, linda, está aqui com a gente, está namorando a Raíssa, ela está aqui com a gente também. Olha só. Então, aqui, só para você entender esse sexto dado, olha só, se você consegue enxergar aqui. Aqui na matriz de efetividade são os meus objetivos que eu coloquei. Então, aqui eu coloco quanto eu estou evoluindo e quanto eu vou evoluir. Então, eu comecei o ano, eu já começo todo o ano da minha vida, eu começo definindo como eu quero estar cada mês. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui meta de faturamento, de quantos masters eu vou ter esse ano. Então, eu coloquei aqui 10 milhões de faturamento, 1000 masters, 5 novas filiais, coloquei aqui escrever 2 livros, palestra em inglês, viagem internacional com a família. E aqui eu vou colocando o ponto de evolução. Como que eu quero evoluir? Então, é exatamente esse sexto W aí, que é como medir. Esse como medir está relacionado ao merecimento, a sua crença de merecimento. Então, se você não estabelece um ponto evidencial, claro, seguro e específico de como medir, é porque no fundo, você está mentindo para você. No fundo, você está buscando uma forma de se enganar, de se sabotar, porque você não consegue estabelecer e mostrar para as pessoas de forma clara, específica e para você mesmo como eu quero medir meu resultado, como eu quero medir o meu alcance. Então, deixe isso claro para você. Deixe isso claro, como que você vai medir, como que você vai mensurar isso. Então, esses são os pontos aí da ferramenta 3F. Eu já entreguei aqui ferramenta, desculpa, 6Ws e entreguei também a ferramenta 3F para vocês. Vamos lá que tem mais. Bora. Vamos lá, doutor Jim. Temos 10 minutinhos. Isso, temos 10 minutos. E nesse processo, Paulo, em que eu vim me transformando na minha vida, teve um ponto. Esse ponto de mudança de rota mesmo foi quando eu me abri para informações novas. Por incrível que pareça, Paulo, nós temos dentro de nós um eu cético, que não acredita nas coisas, que é negativista, que acha que, não, isso aí não é possível. A partir do momento que eu me abri para a mudança, eu me abri também para receber informação nova. Então foi quando eu li O Poder do Subconsciente, quando eu iniciei os primeiros cursos de inteligência emocional, de alta performance, de coaching, de constelação familiar, de renascimento. Tudo quando é curso que aparecia disso e daquilo, eu fazia, eu fiz curso, lendo livros, fazendo cursos online. É interessante isso. Interessante isso. Isso que você está falando, doutor Jim, é tão foda, cara. Lá no Japão, eu conversei com um mestre no Japão e ele me contou uma história que eu falei assim, não, cara, isso não tem lógica não. Eu demorei uns 2 dias a entender o que ele falou. Hoje, inclusive, eu falei com a Marta sobre isso, a Marta Franco, top demais, sobre isso. Então, olha só o que esse cara me falou. Você que está nos acompanhando aí, provavelmente você vai assustar um pouquinho como eu assustei. Mas ele falou o seguinte, olha só, isso na crença dele, do jeito dele, cada um do seu jeito, da sua forma. Ele colocou que em mundos mais evoluídos, os pais, eles não tomam posse, eles não olham para o filho, eles não veem o filho, eles doam o filho. Em mundos mais evoluídos, eles doam o filho dele. Qual o propósito? Qual a intenção positiva disso? Uma característica multicêntrica. Aprender a amar todas as crianças como seu filho e não simplesmente o seu filho.
E eu fui conversar isso com a Marta, justamente porque ela também trabalha com constelação, como é isso na óptica da constelação familiar. Então ela falou, Paulo, eu vou ter que conceber isso, porque no mundo que nós vivemos, na concepção que nós vivemos, isso aí faz mal para a criança. Mas como é no mundo mais elevado, pode ser que a própria concepção, a próprio entendimento que vem do próprio espírito, ele já entende isso. Olha que característica fantástica, doutor. No começo a gente vai fazer um julgamento, lógico, sobre isso, porque nós estamos acostumados com, não, está errado, mas está errado na nossa óptica. E como é um mundo mais evoluído, quer dizer, aí você começa a entender isso. Uau, cara. Então, olha que fantástico. Você começar, então, quer dizer, eu tenho 5 filhos, o quanto eu sou apegado, o quanto eu sou apegado aos meus filhos. Então, no mundo que nós vivemos hoje, talvez e provavelmente impossível. É impossível isso acontecer. Mas no mundo mais elevado é totalmente possível, porque é uma matei a charada, científica. Ô, Paulo, eu matei a charada, hein? Eu matei a charada dessa aí. Porque é o seguinte, cara. Se você tem coragem, né? Esse símbolo, né? Essa imagem. Se você tem coragem de entregar o seu filho para outra família cuidar e não estar controlando-o, é porque dentro de você tem certeza absoluta que ele é capaz de superar e ser feliz e que ele não vai precisar que você faça por ele. Que fantástico, extraordinário, matou a charada. Parabéns, parabéns aí, doutor Dinho. Muito bom. Então, dentro disso, eu citei isso porque está relacionado ao paradigma. Nós vamos, até uma pessoa aqui colocou, se essa pessoa está aqui com a gente puder citar a frase de novo, ela citou mais ou menos assim a frase: nós enxergamos o mundo não como o mundo é, nós enxergamos o mundo mediante a nossa óptica. Alguma coisa, ela citou aqui, você estava falando, eu acabei não repetindo, mas foi uma frase fantástica. Nós enxergamos o mundo de acordo com a nossa visão, com a nossa miopia, né? A nossa capacidade de ser, né? Então, quer dizer, se você está ali vivendo na escassez, qual é o seu grande objetivo? Ter comida, né? Atender minha necessidade fisiológica. Então, o foco é que o objetivo de quem tem foco na escassez é pagar conta, é pagar boleto, é sair daquela dificuldade que ele vive, porque é isso que ele está enxergando, esse é o mundo dele. Só que ele não sabe que com isso ele continua concentrado em uma característica de utilidade. Ele não se conectou, ele não processou, ele não faz parte, ele não vibra com uma característica de significado. Então, ele ainda merece a escassez. Ele ainda não veio no mundo para mudar o mundo, ele não veio, se conecta para mudar pessoas, para fazer um mundo melhor, e se conectar com uma visão mais espiritual. Se conectar com a visão de quem quer entregar mais para o mundo, de quem quer realizar mais para o mundo. Paulo, essa perspectiva de que você precisa se abrir, quando ela se inicia, a vida da pessoa tende a se transformar cada vez mais. E essa transformação, Paulo, acontece quando a pessoa cansou de sofrer. Quando a pessoa ainda aguenta resistir um pouco mais no sofrimento, fazendo birra diante da realidade, como foi, querendo uma realidade que a própria consciência dela que concebe. Eu que sei o que era para ser na vida do meu pai. Eu que sei que era para ter acontecido na minha infância. Deus errou comigo, mandou aquele homem ruim para mim. Quando a pessoa faz essa birra com a realidade, enquanto ela está fazendo essa birra, ela está ainda com força para sofrer. Quando a pessoa cansa de sofrer, o que acontece? A informação que ela precisa para parar de sofrer aparece. Você já ouviu falar? Quando a pessoa está preparada, o mestre aparece? Isso também significa que quando a pessoa está preparada, o ensinamento aparece. Algo que estava ali o tempo todo, mas que ela não via. E aí ela passa a ver, né? E, inclusive, nós teremos aí o SV, né, Paulo? O SV, eu e o Paulo vamos preparar uma surpresa para vocês aí que me seguem. Aguardem para participar do próximo OSV, que é dia 20, 21 e 22, não é isso, Paulo? Isso. 20, 21 e 22. 21 e 22. E, Paulo, nós temos 4 minutinhos só para encerrar.
aqui no Performance, você valoriza muito a parte da perspectiva sistêmica, da constelação familiar, inclusive o curso de formação em coaching, né, que daqui do Performance que você dirige, tem um módulo inteiro de constelação familiar. Fala rapidinho para a galera aí, por que você dá tanta importância assim à constelação? Eu acredito que muitas respostas que nós não temos, muitas energias, porque então, quantas pessoas formam em um curso superior e não conseguem ter resultado? Quantos resultados batem na trave? Isso existe um campo. Então, no próprio coach, nós trabalhamos muito com constelação por isso, porque existe uma teoria de campos de forças. Força facilitadora e força dificultadora. Quem vence? Quem tem mais força. Então, às vezes, nós ensinamos tanto a força facilitadora a ser forte, priorizando ela. Então, a constelação, ela nos ensina a desatar esses nós, a trabalhar isso, a deixar isso com mais clareza sobre um merecimento para o alcance do resultado. Então, por isso, eu tenho uma crença fortíssima, eu tenho vários trainers no Brasil e fora do Brasil, que trabalham para mim. Então, quer dizer, trabalham comigo, na verdade. Então, todos eles, né, têm que fazer atividade física, todos eles têm que buscar comer bem, emagrecer, todos eles têm que fazer constelação. Porque eu não acredito, na minha crença, de que uma pessoa vai conseguir vencer os seus objetivos se ele não entender um pouquinho do que joga contra, do que luta contra ele, né? Então, por isso. Sim. É porque, na verdade, a gente muitas vezes passa um tempo, né, Paulo, lutando contra. Enquanto a gente está lutando contra, a gente está fortalecendo aquilo que a gente combate. Sim. Quando a gente começa a, em vez de lutar contra X, objetivar o que eu quero e afirmo, né? Em vez de lutar contra, eu vou lutar a favor disso. Aí aquilo começa a dar certo. Aí a pessoa se libera. E no sistema familiar é assim. Enquanto eu luto contra alguma característica do sistema, aquilo me domina. Na hora que eu abro a minha mente aqui, na hora que eu acolho tudo do jeito que foi, o caminho fica liberado de sucesso para a realização. Paulo, meu grande amigo, essa é a live do Instagram, tem 1 hora só, a gente podia ter 3 horas aqui falando que ia ter assunto pra nós caramba, teremos então, conteúdo pra lá no caramba. SV, nós teremos das 8 da manhã às 10 horas da noite falando sobre como transformar a sua vida. O significado da vida, OSV. Então, será sexta, sábado e domingo, no auditório da PUC. Olha só, começa 8 horas da manhã e vai 10 horas da noite, trabalhando exatamente isso. Então, essa oportunidade. E o que nosso público, o que nós temos aí para oferecer? Deu uma cortada. Repete, Paulo, cortou aqui a transmissão. A internet oscilou. Repete, por favor. Tá dando uma bugada aqui, Paulo. O som não está saindo aqui. Mas, de qualquer maneira, nós temos 30 segundos só. É o tempinho da gente se despedir. Cara, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Colocar para essa galera todo esse assunto massa. Você precisando de mim, pode contar comigo também. Nossa parceria é massa. Valeu. Deu um bug na transmissão, mas já está no finalzinho. Um abraço. Valeu!